Olá, bom dia, né, pessoal? Bom dia, boa tarde e boa noite. Graças a Deus, né, a gente mais um dia aqui nessa realidade, né, pessoal? Hoje eu fiz até a barba aqui, tá, pessoal? Porque vocês sabem que quando cresce, fica coçando igual né? É porque a minha pele é sensível, né? Você vê aí, ó, quando raspa, parece que fica uma pele de bebê, tá? Então, quando o cabelo aqui fica coçando demais, já até expliquei isso aqui, né? Então, eu tenho que, né, fazer a barba, né, pessoal? Os cabelos que nascem no nosso rosto, né? A gente que é homem, né? A gente tem essa função, né, no rosto, né? Mas é isso, tá? Faz parte do nosso processo como humano aqui, né? Eu tô como humano aqui, como uma frequência masculina, né? Eu tô como me, como é que se diz? Eu tô me manifestando como essa frequência masculina, como um homem, né? Então, todos os meus hormônios de homem, todo o meu corpo é preparado para eu me manifestar nessa realidade segundo essa frequência, né, masculina, né, pessoal? Então, é onde eu estou manifestando aqui, tá? Vocês, tá? Mulheres quando se manifestam com a frequência feminina, mulheres, né? Então, homens, a gente se manifesta dessa forma. É o que Deus, né, a criação de Deus, ele fez isso para ter as duas polaridades, tá? Isso faz parte, né, pessoal? Então, tá certo? Então, estamos aqui, né, para a gente continuar o nosso processo, né? Tem acontecido bastante coisa aí, tá, pessoal? Tenho visto aí que o negócio tá quente, né, pessoal? O negócio tá difícil, tá? Eu até aconselho, tá, pessoal? Vocês, né? Se puderem, né? Estocar alimento, água, essas coisas, porque pode a gente passar uns meses aí, né? Uns dias que as coisas vão ficar um pouco mais dificultosas, tá, pessoal? Pelo andar da carruagem. Espero, tá? Que a espiritualidade, Deus, né? As forças do bem não permita essas coisas que eu estou ouvindo aí, tá, pessoal? Principalmente de guerra, né? Não permita isso aí para que a gente leve uma vida aqui mansa e tranquila. É o que a Bíblia fala, né? Leve uma vida em paz, mansa e tranquila, né? Por isso que a gente tem que orar pelos, como é que se diz? As pessoas, os presidentes, as pessoas que governam, para que a espiritualidade trabalhe, né, no coração, mude pensamento, tá, pessoal? Para que não venha acarretar de a gente estar em uma situação totalmente difícil, tá? Porque a gente já vive um momento difícil aqui, tá, no Brasil. Se ficar mais difícil ainda, aí a gente vai, sabe, pessoal, ficar insuportável, né? Porque pelo menos essas coisas que tem aqui, a gente ainda consegue nos equilibrar, a gente consegue viver. E se acontecendo uma coisa dessa? Então piora a nossa maneira de estar aqui nessa realidade, tá? Mas é isso, pessoal. A gente tem que se preparar, tá? Como se preparar espiritualmente, a gente também fisicamente, para que nada nos falte, né? Remédio, né? Alimento, tá? Essas coisas básicas que a gente precisa, pessoal. O nosso corpo, porque senão a gente, se o nosso corpo não tivesse suprimento, essas coisas,
o nosso espírito vai deixar o corpo. O corpo vai ter problema, vai ficar fraco, e o espírito não vai conseguir, sabe, usar o veículo, que é o nosso corpo. Então, o corpo vai cair aí, o espírito vai embora. A gente vai embora dessa realidade. Entende? Então, para proteger a nossa caminhada aqui, a nossa jornada aqui da nossa consciência, a gente precisa cuidar do corpo, ter o suprimento para o nosso corpo, sabe? Todas essas coisas, tá, pessoal? Então, é um cuidado, né, que a gente tem que ter, porque não sabemos, né, as coisas aí que vem aí, a gente só tem as previsões, as coisas assim que pode acontecer, mas pode acontecer, tá, pessoal? E a gente vai ficar, como é que se diz? Sem suprir a necessidade desse veículo, desse corpo que a gente precisa. Precisa de água, precisa de alimento, né? Sólido. A gente precisa de. A gente tem outros que precisa de remédio, igual a mim. Tem que tomar o remédio para o controle, né? Entende, pessoal? Então, a gente tem que analisar tudo isso, porque pode vir momentos difíceis para a gente, tá? Então, espero que não permita essas coisas vir para o lado daqui, tá, pessoal? Não permita isso. A espiritualidade, né? Trabalhe, e graças a Deus, tá? Deus tem trabalhado aqui no Brasil, né? Aqui a nação da gente, né? Tem trabalhado aqui muito, né? Não deixado nenhum mal chegar aqui, esses mal tão grandes aí chegar a nossas vidas, tá? Porque a gente já vive os nossos maus dia a dia aqui. A gente já tem problemas internos, a gente já tem dificuldade de muitas coisas. Mas graças a Deus, tá, pessoal? Estamos orando, eu estou orando, mandando boa energia, né? As pessoas que são do meu canal também, eu tenho mandado energia, orado por vocês, tá, pessoal? Para que vocês, a frequência, você não entre nessa frequência, vocês se desviem dessas coisas, desses pensamentos aí, tá? É o que a gente tá fazendo, tá? Tá certo, pessoal? Então é só um cuidado, eu vou aqui tomar um pouco aqui de água, tá? Que o negócio do chá aqui, não ficou pronto aqui o chá, né, pessoal? Mas é isso, a gente toma água também, né? É isso, né, pessoal? A gente tem que ir buscar tudo. Você vê como a gente precisa de água. Então, vamos continuar o nosso estudo, pessoal, aonde a gente parou. Deixa eu ver aqui, foi aonde que a gente parou, pessoal. Onde o nosso tema é o que é a espiritualidade vazia, né, pessoal? Então, a gente está aí trabalhando, então a gente já vai para. Cadê? Eu marquei aqui a quinta parte. Então, a gente já vai para a quinta parte desse tema, né, pessoal? Mas antes, vamos recapitular aqui. Eu acho que vocês agora já têm uma ideia do que seja essa espiritualidade vazia. Mas vamos recapitular, né? Ele fala: a espiritualidade vazia é caracterizada pela desconexão da fonte, então, de Deus, né? E pela vivência de rituais, dogmas ou aparência religiosa sem profundidade interior, sem um propósito genuíno ou uma transformação pessoal e espiritual. Muitas vezes uma pessoa que está vibrando nessa espiritualidade vazia foca no parecer, na aparência, né? Em vez do ser, do nosso ser espiritual, resultando em uma desconexão entre a fé que é professada e a vida prática.
Então, não tem conexão nenhuma, porque ela não coloca esse pai. Sendo preenchida por interesses materiais e por prazeres superficiais. Então, a gente viu isso aí, né, pessoal? Uma pessoa que está vibrando nessa espiritualidade vazia, ela é um religioso, né, pessoal? Ela é uma pessoa religiosa, né, que tem uma aparência religiosa, mas não tem profundidade interior, não tem um propósito genuíno da alma dela, não tem transformação pessoal espiritual. Essas pessoas podem estar até aí em grupo agora, indo para um templo religioso. Tem pessoas assim, pessoal. Eu conheço pessoas que têm 30, 40 anos indo para esses templos, grupo religioso, e não tem mudança, não tem transformação. Então ele fala, e tem uma desconexão entre a fé professada e a vida prática. Então, ele não coloca aquilo que está sendo professado da fé dele, não coloca em prática. Então, ele tenta preencher esse vazio com o quê? Interesses materiais, então coisas materiais, e prazeres superficiais. É por isso que a gente não pode vibrar nesse vazio. Porque quando você está vibrando, você é uma coisa do ego, você vai buscar essas coisas materiais, né? E esses prazeres superficiais. Tá aí, pessoal, tá acontecendo aí, até no meio religioso aí, né? Você viu a última notícia aí que teve aí, o pastor que faleceu dentro do motel aí, que estava com uma irmã que era amante dele, da igreja dele. Caiu duro lá. Então, você tá vendo, né, pessoal? As coisas estão acontecendo, tá? Porque não vai ficar essas pessoas, tá? Que estão, como é que se diz, professando uma fé e não estão praticando na realidade aqui. Ela não está vivendo aquela fé aqui nessa realidade. Não vai ficar. Então, essas máscaras, tudo, vai cair, pessoal. Então, você que está aí com máscara, você vai cair do cavalo. Repare, se arrependa. Volte para a sinceridade, volte para a verdadeira conexão com o Criador. Olha o que eu estou falando, a sua máscara vai cair, e quando a sua máscara cair, tá? Também vi um vídeo aí que era uma irmã que disse que falava na internet, né, da Bíblia, né, orava, ficava orando aí na internet pelas pessoas. Ela estava envolvida com o sequestro de duas mulheres. Né? A pessoa tinha dinheiro, né? Parece prenderam ela e pegaram ela junto lá, as mulheres presas lá. Então, veja bem, olha o que está acontecendo, pessoal. Vocês, e pior que é coisa desse meio aí, evangélico, né? Católico, espírita, essas pessoas aí, tudo que estão com máscara vão cair, essas coisas vão aparecer, tá? E as pessoas podem ficar escandalizadas com isso. As pessoas não queiram mais saber de espiritualidade, né? Dessas coisas, porque pode ser o seu pastor e você ficar decepcionado. Por isso que meu canal aqui está crescendo, porque tem pessoas que estão saindo desse contexto religioso, né? Que ele vai para um templo e está aqui agora no meu canal aprendendo espiritualidade, trabalhando, orando com sinceridade. As pessoas estão aderindo aqui. É por isso que eu estou vendo o meu canal crescendo. Eu estou vendo aí uma visualização. Nossa, esse vídeo mesmo que eu estou gravando está tendo uma visualização muito grande. Entende? Então, por causa dessas coisas. Então, essas máscaras
né? Porque esse espiritualidade são essas máscaras religiosas. Vai cair por terra. Não adianta, tá? Então a gente viu isso na primeira, segunda, não foi, pessoal? Segunda parte, terceira, quarta parte, né? Que a gente parou aqui na quarta parte, né? Ele fala: o importante é procurar apoio e conforto e prática que promova o equilíbrio e o bem-estar do nosso ser, como con- um contato com a natureza, né? A gente tem que buscar essas coisas, a meditação, a oração e um acompanhamento com uma pessoa espiritualizada. Então, uma pessoa que fale de espiritualidade, ela é espiritual, não uma pessoa religiosa, tá? Porque a maioria das pessoas, eu quero melhorar, as pessoas pensam aí, vai aderir a um grupo, a um templo religioso, vai. Não, é uma pessoa espiritualizada, tá, pessoal? Que fale de espiritualidade, mas não imponha coisas religiosas para você. Ou buscar um terapeuta. Então, pessoas que trabalhem o seu lado, né, mental e emocional. Os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas. Então, você buscar ajuda disso. Então, quando você ir melhorando também essas frequências, né, que a maioria está perturbado mentalmente, emocionalmente, né, você também vai melhorar a conexão com o Criador, tá? Porque as pessoas falam que você tem que entrar na igreja, aí você vai estar com Deus, você vai estar... Isso é um engano muito grande, tá, pessoal? É um engano dessa apostasia aí, que vem enrolando aí mais de 2000 anos aí, esse engano, tá? Então, eu tô aqui para quebrar isso aí na sua mente, tá? É por isso que os pastores não querem que você assista. Você pode assistir de outros pregadores, porque outros pregadores não vai falar isso. Ele vai falar que você vai ter que ir para o templo, que você vai ter que ir lá dar o dízimo, a oferta, né? Os outros combinam com os outros. Por isso que eles não falam dos outros. Mas por que ele não quer que vocês assistam mesmo? Por causa disso. Porque eu estou quebrando todas esse pensamento, essa constituição que colocaram na sua consciência. É por isso que eles não querem. Não, não assista não. Isso aí é heresia, não. Esse cara aí tá com um capeta no lombo aí, ó. Não vá não, viu? Não vá não, não vá. Não assista o irmão Samuel não, aí, ó. Tá vendo? Ouça o seu pastores, tá? Não ouça o irmão Samuel não, tá? Senão você vai ficar tudo encapetado, tá? Então, ele fala buscar equilíbrio, acompanhamento, né? De uma pessoa espiritualizada ou um terapeuta, né? Psicólogo, psicanalista. Então, você tem que buscar esses apoios, né? Porque você está precisando dessa ajuda, você tem que buscar esse apoio, tá, pessoal? E para você se sentir bem, equilibrado e começar a ter uma conexão verdadeira com o Criador, o Deus que fez você, o Deus de todas essas coisas, tá? Aí ele fala, quinta parte, né, pessoal? Vamos lá para a quinta parte. Ele fala, a desconexão da alma, o vazio existencial, é uma doença do século. Então, ele está falando que essa desconexão, né, pessoal, da alma espiritual, né, e o vazio existencial é uma doença desse século. Por quê, pessoal? Porque o engano ele já está muito grande agora. Então as pessoas estão pensando que elas estão indo para um templo religioso, um grupo religioso aí, né?
ela está pensando e ela está pensando que ela está conectada com o Criador. As pessoas não ensinaram nem vocês a entrar na frequência, se conectar com a sua alma divina, com o Criador. Nem isso é ensinado nesses grupos religiosos, principalmente evangélicos, tá? Você entende? Então, por isso que há um aumento de pessoas, mesmo estando em um grupo religioso, né? Que eles chamam de igreja, as pessoas estão desconectadas da alma dela e estão entrando nesse vazio existencial, que é uma doença agora desse século. Olha quantas pessoas estão no vazio existencial com problema de depressão, pessoal. Não foi eu que falei isso não, né? É estatística. Ele mostra que a doença do século é isso para as pessoas. E pode piorar, tá? Porque, como é que se diz? As pessoas, como ela estava fazendo uma função, ela tinha valor, tá? Na sociedade, o trabalho, ela pelo menos ainda tinha uma ilusão de se sentir valorizada nessa realidade. E pior quando o trabalho for tirado, o trabalho dessas pessoas. Você entende agora o que pode acontecer, pessoal? Elas entrar nesse vazio aqui, ó, existencial. E é a doença desse século, né? Ele fala, essa é a dor que, infelizmente, muitos têm sentido. Então, muitos têm sentido essa dor na alma, pessoal. Mas, felizmente, existe cura, né? Então, felizmente, né, para nossa alegria, existe cura para essa doença. Existe cura. Mas como é que a gente cura o negócio da alma? Eu não estou vendo a minha alma. Por isso que, você entende, pessoal? A gente que é espiritual, a gente trabalha, eu trabalho com uma camada da pessoa que ela não vê. Né? Os psicólogos também trabalham, os terapeutas trabalham com esse lado, como é que se diz, que é etérico, é o lado da alma, é o lado espiritual, o lado da consciência. Entende? E tem muitos que acham que isso não é trabalho, tá, pessoal? Às vezes não quer pagar nem o terapeuta, não quer nem... ele só ficou lá sentado me ouvindo e tal. Ele não trabalhou. Então não quer pagar. Como assim, pessoal? Tem vezes que vocês entendem até mal o que é o trabalho, tá? É incrível isso, tá? Mas isso não é uma só pessoa, não. É maioria, tá? Pensam assim. Aí, felizmente, existe cura para essa doença lá desconexão da alma e vazio existencial. A cura é a conexão com a alma. Então, a cura é você se conectar com a alma, sua alma divina. É essa parte que é dentro de você se conectar. Então, mas como é que faz isso? Você já ouviu isso aí? Os pastores estão ensinando isso? Essa conexão? Eu sei que eles estão ensinando outras coisas, tá? Por isso que tem pessoas aqui que assistem meu vídeo. Nossa, eu nunca ouvi um ensinamento desse. Pessoal, é difícil, né? Como é que se diz? Fazer as pessoas entender essas coisas espirituais. Porque as religiões desviaram totalmente as pessoas do verdadeiro trabalho da espiritualidade dela. Isso é o inimigo, tá? Trabalho, o engano, para trazer o engano, para desviar vocês da verdade. Então, ele disse, a cura é você se conectar com a sua alma.
E através do trabalho, é através do trabalho da nossa espiritualidade. Então, é o desenvolvimento que a gente vai fazendo na nossa espiritualidade. Então, a nossa consciência, que entramos nesse processo de cura. Então, é através desse trabalho de tomar consciência, de a gente ir trabalhando as nossas frequências, é que a gente vai entrando nesse processo de cura. A gente vai curando a nossa alma. Não tem o que fazer, pessoal. Tá? Você tá doente disso aí, de vazio existencial, desconexão, como é que você vai para os médicos? Ele não vai dar. O que é que eles vão dar? Eles vão dar o psicotópico, o remédio, né? E aí o que é que vai fazer? Porque eles não sabem como fazer você se conectar com a alma. Ele não sabe como é que você vai entrar nesse processo. Aí a religião diz, não, eu sei, eu vou cuidar da sua consciência. Venha para aqui, venha para a igreja, venha para aqui. Venha. Aí vocês vão. Chega lá, manda vocês fazerem um monte de rituais, dogma, para se conectar com a sua alma. É isso que está acontecendo, tá? Eu só estou falando uma coisa que está acontecendo na nossa realidade agora. E um monte de aproveitadores nesses meios, tudo fazendo coisas aí erradas, enganando pessoas, tirando dinheiro de pessoas e pessoas aí. Não, é assim mesmo, nossa. Ah, é a nossa vida. E aí vai, tá? É isso, pessoal. Não tem como esconder isso, né? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa espiritualidade vazia, pessoal? Ou não? Não, espiritualidade, a Bíblia não fala sobre isso. Não. Será que a Bíblia fala aqueles que estão no engano, né? Estão vibrando no engano, são religiosos, como os fariseus, estão vibrando no engano, não estão servindo verdadeiramente o Criador? Será que existe ou só foi no tempo de Jesus, pessoal? Existe hoje em dia ou não? Coloca aí nos comentários, porque talvez você diga, não, irmão, só existiu naquela época. Então vamos ler aqui a Bíblia, né, para ver se a gente entende sobre isso, né? Aí ele fala, Mateus 12, versículo 44 e 45. Vamos ler. Então disse, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontrarei vazia, varrida, ornamentada. Então vai e leva consigo o outro 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado daquele homem tornou-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, isso aqui é a palavra de Cristo, né? Cristo está falando para os discípulos, né? Que ele disse, o Espírito viu que a casa estava varrida, né? Ele está falando de que casa? É essa, a casa física, pessoal? Essa casa, ele está falando de casa? Não, é a casa, onde é que é a casa? A casa que é o nosso corpo, a nossa alma. Então, ele disse que o Espírito disse, voltarei para a minha casa de onde eu saí. O Espírito, então, foi expulso, o Espírito, aí depois disse, eu vou voltar para lá. Aí quando ele volta e encontra essa casa vazia, não está preenchida com as coisas, com a presença de Deus, o que é que o Espírito faz? Opa, eu vou entrar. Mas o pior é que ele não vem só, ele vem com a gangue, que é chamada, a gangue dos espíritos é chamada de legião. Então ele vem com outros, aí o que é que Cristo fala? Então vai consigo, né? Ele encontra a casa varrida e ornamentada, então toda bagunçada, né?
então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Então, vai com a gangue, piores do que ele. Então, são espíritos até pior do que o espírito que estava com você. Entrando, habita ali, então entra lá na casa, no homem, na alma, e o último estado daquele homem torna-se pior. Então, torna-se pior do que o primeiro estado que ele estava. Né? Torna-se pior do que o primeiro estado que ele estava. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Então, é assim que vai acontecer os espíritos. Por isso que a gente não pode ficar vazio. A gente não pode colocar a máscara religiosa. A gente tem que ser preenchido, a gente é preenchido com a conexão verdadeira com a nossa alma divina, com o nosso ser espiritual, aonde a presença de Deus se faz presente na nossa vida. Porque quando esse espírito vier, ele não vai, quando ele já tem ali a presença de Deus, ele não vai entrar. Ele vai ficar lá rodeando, esperando a oportunidade para que você dê lugar, né? Tira a presença de Deus da sua vida e para eles entrar. Porque aonde está a presença de Deus, eles não vão. Entende? Então, por isso é o perigo da gente estar vibrando nesse vazio, porque pode vir espírito para nos atormentar. E atormenta, né, pessoal? O que tem de espírito aí, tá? Não tá no gibi. Então, o que mais, pessoal, que a Bíblia fala, né? Jó 8, versículo 13 até o 15. Então, vamos ler aqui Jó, né, pessoal? Esse é o destino de todo que se esquece de Deus. Assim assim perece a esperança do ímpio, né? Aquilo em que ele confia é frágil. Aquilo que se apoia é teia de aranha. Encosta-se em sua teia, mas ela cede, agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Então, o que é que essas pessoas ímpias, né, pessoal, ela está se apoiando? Está se apoiando nessa ilusão. Então ela vai cair, então vai entrar nesse vazio. E nessa própria teia de ilusão que ela está criando mentalmente, ela vai se embaraçar e vai cair aí. É o que acontece com a pessoa. O que ele está dizendo aqui. Que o destino de todo aquele que esquece de Deus. Então, daqueles que não buscam a sua presença. Assim perece a esperança do ímpio. Então, daquelas pessoas que querem cometer impiedade. Não, que Deus não. Então, não confia, né? Então, ele confia naquilo que é frágil. Ele se apoia na teia de aranha. Então, a teia de aranha é esses pensamentos egóicos aí que a maioria se apoia. Vai se embaraçar com essas próprias teias. É o que ele fala, que ele diz. Se apoia a teia de aranha. Encosta em sua teia, mas ela cede. Não tem segurança. Agarra-se a ela, mas ela não aguenta. Então, não tem segurança, não dá apoio aí. Então, é essa mente egóica, essa teia de aranha que você está aí seguindo, está se apoiando isso. Essas pessoas ímpias que querem esquecer de buscar a frequência de Deus, querem esquecer Deus. Entra nesse vazio aí, tá, pessoal? Cria a sua religiosidade, coloca a sua máscara. Vai cair na própria armadilha desses pensamentos, tá? Essas pessoas mesmo se destroem, tá, pessoal? O que mais? Isaías 29, versículo 13. Portanto, o Senhor diz: este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios,
mas o coração está longe de mim. A adoração que me presta não passa de regras ensinadas por homens. Então, pessoal, isso é os religiosos. Então, o que é que Deus estava observando e falou para Isaías? Isaías, diz esse povo aí, o que é que ele está fazendo? Então, o Senhor, portanto, o Senhor diz, então Isaías falou para o povo, este povo fala que me pertence, então fala que é de Deus, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus, né? Aqui eu sou da igreja, eu sou de Deus, você não vê aí? Mas o que é que Deus estava olhando para essas pessoas? Estava sondando o coração dessas pessoas. Hein? O que é que ele estava sondando? Ele estava vendo, honra-me com os lábios, então canta, né? Aleluia, né? Mas o coração está longe de mim. Então, a alma dele, não está conectado com a alma divina, com Deus, pessoal. Então, está longe, não está conectado. Então, por mais que você cante, ore, né? Fale, se você não tem essa conexão de alma com o Criador, você está longe dele. Isso os pastores não falam, tá, pessoal? Ele vai falar se você está aqui no templo, se você está aqui, pronto, você é filho de Deus, agora você é de Deus. É assim, é? Aí vocês estão lá cantando, mas totalmente a alma longe de Deus, então longe de mim. A adoração que me presta, então, estão prestando adoração, né? Não passa de regras ensinadas por homem. Então, são regras que homens criou e essas pessoas estão seguindo. Então, todas que estão seguindo regra de homem aí, tá, pessoal? O que é que acontece? Se essas pessoas estão seguindo regra de homem aí, todas estão desviadas do Criador. Está longe. E está aí em igreja cantando, louvando, estão aí fazendo aí coisas aí. Mas vai ser desmascarado. Olha quantos aí estão aí sendo desmascarados aí, pessoal. Olha quantos aí. É isso, foi por isso, tá, pessoal? Que eu vi que a maioria, todas essas que estão aí, estão manchadas. Então, o que é que eu faço? Eu preciso trabalhar minha espiritualidade. Então, o que é que eu fiz? Eu abri meu canal, falando aqui de espiritualidade, né? E pegando estudos que têm verdade espirituais e agora transmitindo aqui para vocês. Para vocês também despertar consciência. Foi isso que eu fiz, tá? Porque eles vão continuar com os pensamentos dele egóico aí. Essas pessoas religiosas vai continuar aí com o pensamento egóico dele, tá? E, como é que se diz? E a conexão com a alma, com o Criador verdadeiramente não tem, tá? Mas isso vai ser revelado. Então, e ainda, né? A adoração que essas pessoas fazem não passa de regra ensinada por homem. Então, Deus não mandou fazer nada disso, eles estão fazendo. O que mais? Mateus 15, versículo 8 e 9. Vamos ler aqui. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é falsa, pois ensina ideias humanas como se fosse mandamento divino. Então, é isso que acontece aí. Aí, Mateus lá está falando aqui, o próprio Cristo. Então, essas pessoas estão me honrando aí com o lábio, mas o coração deles está longe de Deus. Sua adoração é uma farsa, é uma máscara. Meu Deus, quantos mascarados tem por aí, né, pessoal?
A luz está querendo até ir embora, tá, pessoal? Aí, ó. Espero que não vá embora para não acabar aqui, a gente terminar aqui pelo menos o nosso estudo aqui, né, pessoal? Então, é uma farsa, pois ensina, então, a maioria desses grupos religiosos estão ensinando ideias humanas, como se fosse mandamento divino. Então, estão ensinando coisas humanas, dizendo que é coisa divina. Por isso que eu me afastei, tá, pessoal? Eu sei, tá? Eu que tenho conhecimento, eu sei disso. Agora vocês que não têm muito conhecimento ainda estão presos a isso. E eu estou aqui ensinando para que vocês, né, despertem a consciência. Entre na verdadeira adoração. Se você é uma pessoa sincera, está nesse meio aí religioso, se você é uma pessoa sincera, a espiritualidade vai chamar você. Esteja preparado para atender o chamado de sair dessa confusão. Tá? Então, o que mais? Apocalipse 3, versículo 15 e 17. Vamos lá. 15 até o 17. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Então, quem é que está falando aqui que conhece a obra dessa igreja, né? Que é Laodiceia, né? Laodiceia. Conheça as tuas obras, que você não é frio e nem quente. Então, ele não é frio nem quente, então é morno. Gostaria que fosse frio ou quente. Então, o próprio Deus falou, gostaria que você fosse frio ou crente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Então, vou vomitar você. Vou tirar você da comunhão que você está querendo ter comigo. Vou tirar você disso. Então, a boca, que é a palavra de Deus, a própria palavra vai fazer com que vomite, tire você da presença de Deus. Você diz, sou rico. Olha, é rico, hein? Enriqueci-me e não preciso de nada. Então, eu estou aqui, ó. Então, significa que são esses ricos aí, tá? Precisa de nada, né? No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, o cara tá tão dormindo que ele não percebe que ele não é rico espiritualmente. Porque ele fisicamente aqui, ele é rico, aí ele acha que eu sou rico e não preciso de mais nada. Mas espiritualmente, então Deus está olhando ele de lá e está dizendo, no entanto, nem não percebe que é infeliz. Então a pessoa está dormindo, não percebe, pessoal. Está iludido com as coisas materiais, com a riqueza. A pessoa não percebe que espiritualmente ela é um miserável, pobre, né? Espiritualmente cego e nu. O cara nem percebe, está tão dormindo, está iludido pelas coisas materiais, pelo ego, então está vibrando nessa espiritualidade vazia, né, de máscara, que ela nem percebe que ela está cego, pobre e nu. Está cego. Então, o que é que ele fala também lá em Apocalipse? Venha, compre de mim colírio para ungir os seus olhos para que veja. Então você tem que colocar o colírio nos olhos para enxergar. Então é o despertar da consciência. Para você enxergar que você está no engano. Você está caindo em um buraco e não está vendo. Entende? Então tem muitos assim, tá, pessoal? Aí o que mais? Tiago 2, versículo 17 até o 19. Vamos ler. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Mas se alguém dirá a você, tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obra
e eu mostrarei a minha fé pela obra. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios crê e temem. Então, o que é que Tiago, irmão de Jesus, né, pessoal? O que é que ele está falando? Ele está falando aquilo que as pessoas professam, falam da fé, mas ela não coloca em prática. A obra não é feita na vida dela. Então, não tem mudança na vida dela. Então, mostre a mudança que aconteceu na sua vida. Isso é você mostrar a fé. Agora, eu tenho fé, mas não existe mudança na vida, porque a primeira obra que é começada é no seu ser. Você muda você, porque aí você vai mudar a vibração, você vai mudar o ambiente, vai mudar as pessoas. Mas ela diz, eu tenho fé, mas ela não é mudada. Como assim, pessoal? Então a obra, você não tem obra, essa fé é morta. Você está dizendo que tem fé? Essa fé é morta, que não está nem ressuscitando você. Quanto mais você vai ressuscitar alguém que está morto espiritualmente. Entende, pessoal? Primeira obra foi o que aconteceu comigo. Primeira obra foi feita em mim. Por isso que eu estou fazendo essa obra aqui. Espiritualidade está me movendo para fazer essa obra. Né? Com dinheiro ou sem dinheiro, a fé move você a fazer esse trabalho. Entende? Entende? Tem pessoas aí que têm recurso físico mais do que eu, mas não conseguem fazer isso. Por quê? Falta a fé, a mudança na vida dele verdadeiramente. Então falta ele estar vibrando na verdadeira espiritualidade, a espiritualidade, né, preenchida com a presença de Deus. Não essa espiritualidade vazia, porque tem pessoas que estão nessa espiritualidade vazia, então ele está com a fé morta. É o que Tiago fala. Então ele fala, também a fé por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Então, se não houver mudança em você, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obra. Então, eu tenho mudança na minha vida. Mostre-me a sua fé sem obra. Então, como é que você pode mostrar a sua fé se não há mudança em você? Eu mostrarei minha fé pela obra. Então, pela obra que Deus fez na vida. Foi o que os apóstolos, né? Eles estão mostrando que Deus fez na vida deles. Há uma mudança, então. E essa mudança, essa frequência atingiu até a gente até hoje. Tá? Então, e ainda ele fala, você crê que existe um só Deus? Se você crê que existe um só Deus, muito bem. Então, você faz muito bem crer nisso, porque existe um Deus. Até mesmo os demônios crê e temem. Então, até os próprios demônios sabem que existe um Deus. Mas ele não obedece. Você entende? Então, aqueles que está na espiritualidade vazia, ele até crê que Deus existe, mas ele não coloca em prática, ele não obedece. É igual aos demônios. O demônio sabe que Deus existe. E ele teme. Ele tem medo do que Deus pode fazer. Então, eles creem que não, Deus existe. Mas só que ele não obedece. Ele não entra na frequência da obediência. Foi por isso que eles viraram demônio, porque eles desobedeceram. Tá? Então, é o que pode acontecer com você, se vocês ficarem na desobediência, tá? Você vai virar demônio, como esses demônios aí, tá? Então, o que mais? Efésios 5:18. Não se embriaguei com vinho, pois ele os levará a descontrole. Em vez disso, seja cheio do Espírito Santo. Então, a gente não pode se embriagar com vinho, né, pessoal? Tanto o vinho físico, né? Sabe o vinho físico aí? Que vende na prateleira? Eu tomo um vinho que é
conhecido, é chamado suco de uva. Ele tem 3% de álcool, né? Não me faz eu perder a minha consciência. Mas quando você toma o vinho, que é um vinho que tira a sua consciência, então, aí os espíritos aproveitam. Ele é lá, ele tá lá, ó, tá todo bebuzão, aí você tá falando coisa com coisa, aí o espírito aproveita você para colocar coisa na sua mente, você fazer coisas totalmente aí contrária ou até abominável contra o Criador. Por isso que não é bom. Então, essa passagem aqui a gente não pode se embriagar nem com vinho físico e nem com vinho espiritual. Porque existe um vinho espiritual que embriaga o seu espírito. Você sabia disso, pessoal? Que muitas pessoas estão bebendo. Que é essa religiosidade, que é esse engano. Então você está se embriagando ali com muitas coisas. Então sua mente vai ficar assim, ó, perturbada. Então você fica confuso. Aonde que é? Aonde é que você não sabe nem aonde é o caminho? Oh meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Então, é isso que a matrix religiosa fez. Estão começando a embriagar você com um vinho espiritual, o vinho escarnecedor. Então, o vinho da prostituta. Então, para você lá se deitar com a prostituta, então você toma bastante vinho. Você é embriagado para deitar com a prostituta. Você sabe qual é a prostituta que eu estou falando, né, pessoal? A prostituta física, não, a prostituta espiritual, que é a igreja aí do engano. Então, olha quanto ensinamento de homem, engano que essa prostituta está embriagando as pessoas que estão nela. Então, estão se embriagando com o vinho, o cálice, né? Por isso que tem lá, falando lá, o cálice da imundície. Então, essas estão se embriagando, a maioria, né? Seja a prostituta mãe ou as prostitutas filha. Olha a confusão. Então, quando eu estou aqui trazendo essas coisas espirituais, eu estou tirando essas pessoas para sair dessa embriaguez, para ela ter lucidez. Então, o despertar da consciência. Então, estou tirando as pessoas que foram embriagadas por essas religiões aí. Estão tudo embriagadas espiritualmente. Então, o que é que esse versículo fala? Ele fala, não se embriaguei com vinho, pois ele o levará a descontrole. Então, tanto descontrole físico como descontrole espiritual. Você errar espiritualmente e fisicamente. Em vez disso, seja cheio do Espírito Santo. Então, você tem que se embriagar com o Espírito Santo de Deus, porque ele é que vai guiar você por toda a verdade. Entende, pessoal? Então, esse embriagar aqui de vinho tem a conexão, né? Tem a conotação, tem a conotação tanto física como espiritual, tá? Só para dar uma palhinha para vocês, tá? Aí o que mais, pessoal? João 7, versículo 37 até o 39. Vamos ler aqui, né, pessoal? Para ver o que é que está falando aqui João, né? Ele fala, no último é mais importante dia da festa. Então, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha o que João está trazendo aqui, que no último dia da festa, né? Era a festa de Pentecoste, né, pessoal? A festa lá judaica, né? Jesus se levantou ali e disse em alta voz, se alguém tem sede, sede de quê?
de água, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rio de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberias os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, Cristo ali estava na festa, ele se levantou e disse: quem tem sede, vem a mim e beba, porque do seu rio fluirão rio de águas vivas, né? Aí, o próprio texto, ele fala que ele estava falando, se referindo ao Espírito. Então, vocês vão receber o Espírito vindo de Cristo. Que mais tarde, só quando Cristo fosse morto, ressuscitado e glorificado, é que ele ia receber esse Espírito. Porque não tinha sido, pois Jesus ainda fora glorificado. Então, o Pai ainda, Cristo não morreu na cruz ali, nem foi ressuscitado e nem glorificado. Então, o Espírito, a promessa do Espírito só ia vir para os homens quando Cristo fosse glorificado. Porque precisava de uma nova aliança para que esse Espírito visse. Então, Cristo estava ainda na nova aliança, porque a nova aliança começou quando ele suspirou na cruz. Aí sim, ali começou a nova aliança. Enquanto ele não tinha passado por esse processo, ainda não tinha a nova aliança, que era o derramamento do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Por isso que Cristo disse: venha a mim e beba. Então, a gente tem que ir a Cristo para receber esse Espírito da verdade, para nos guiar na verdade. Tá, pessoal? Entende ou não? Ou tá difícil de entender? Então, vamos parar aqui, né? Já vai dar 60 minutos, tá, pessoal? Vou parar aqui. A gente já trouxe muitas revelações aqui, tá, pessoal? Só essa aqui, ó, do espírito, do embriaguez com vinho, né? É muito boa, tá? Então, venha, se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, então, como está escrito na Escritura, do seu interior fluirão rio de água viva. Ele estava falando do Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem. Então, para receber esse Espírito Santo da verdade, você tem que crer em Jesus. Sem crer nele, sem crer em Jesus, você não recebe o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Você não recebe se você não crê em Jesus. Então, cresce nele, crê. Você tem que crer, não é querer procurar comprovar de Cristo, não. Eu quero prova física, não. Você tem que crer, é para crer. Senão você não recebe o Espírito. Mas parece que tem uns cabeça dura. Não, já que Jesus existiu, cadê a prova? A prova física, as coisas. Tem uns aí na internet falando um monte de bobagem, pessoal. Então, nunca vai receber esse Espírito da verdade. Nunca. Vai ficar aí no engano aí, tá? Então, ainda o Espírito não tinha sido dado, né? Para a humanidade, pois Jesus ainda não foi glorificado. Então, ainda não tinha sido crucificado, né? Passado pelo aquele processo lá para entrar numa nova aliança. Então, para fazer uma nova aliança, precisava de um cordeiro, de um sangue que fosse derramado do cordeiro. Então, quem é o cordeiro, pessoal?
Coloca aí nos comentários aí. Então, para você receber esse Espírito, você tem que crer nele, tem que crer em Jesus. É bem claro, tá, pessoal? Então, a quinta parte, né, pessoal? Então, vamos para a sexta parte. Vou marcar aqui. Então, a gente, amanhã, né? Se Deus quiser, né, pessoal? Amanhã, talvez eu... Não sei se vai dar tempo de eu gravar, porque eu vou sair aí para resolver os problemas, mas se não for amanhã, talvez sábado, domingo. Tá? Não, hoje é quinta-feira. É. Amanhã que é sexta. Minha senhora. Hoje é 19. É a minha mãe. É ela que amanhã a gente vou sair com ela para resolver as coisas dela, tá, pessoal? Se amanhã não der tempo de eu chegar a tempo e gravar, sábado a gente grava essa sexta parte, tá, pessoal? Se Deus e essa espiritualidade permitir, tá? Então, quero agradecer a você, tá, pessoal? Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Quero agradecer a vocês aí, novos, vocês que estão comentando aí no meu vídeo, tá, pessoal? Obrigado. A audiência aumentou bastante, tá? Espero que vocês fiquem firmes, tá, pessoal? Vocês são meus irmãos espiritual. Espero que eu esteja ajudando vocês, tá? E espero que vocês tenham sentido esse amor, essa frequência, esse cuidado de passar a verdade para vocês, tá? Aqui no meu canal. Porque não ganho nada, eu não tenho nada a não ser para a verdade, passar esse espírito da verdade, tá? Espero que tenham contribuído, tá bom? Então, agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!